Bom, boa tarde pessoal, como nós já falou, meu nome é André, sou da Lourenço Castanho e eu fiz esse trabalho no ano passado, quando eu ainda estava no segundo ano. E antes de começar a falar sobre o trabalho em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história de fazer esse trabalho, como que aconteceu a produção desse trabalho. Bom, a minha escola no passado, ela ofereceu a alguns alunos a oportunidade de fazer uma pesquisa científica. Então, o curso dela é um curso normal de segundo ano, só que alguns alunos que quisessem fazer a escrita de uma monografia, quisessem fazer um projeto científico, teriam essa liberdade de fazer uma coisa totalmente opcional. Então, a escola já é uma escola bem difícil, né, Lourenço Castanho, tinha muita coisa para fazer, só que aí, mesmo assim, eu falei, por que não, né, vamos fazer isso. E eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por ciências desde pequeno, então eu falei, é a minha oportunidade de fazer isso. E eu tinha um grande interesse em mudanças climáticas em geral, sempre gostei disso. Depois, a partir da leitura de um livro também, eu fiquei muito apaixonado por esse tema. Eu falei, bom, talvez eu possa trabalhar com isso, né? Estudar um pouco mais sobre isso, saber um pouco mais. Só que, devido à disponibilidade de professores, eu não tinha um professor de química nem um de física para me ajudar nisso, e tinha uma professora de biologia também, que era uma matéria que eu super gosto também. Eu falei, bom, vamos unir o útil ao agradável, então. E lembrando também que ano passado era aquela época da crise hídrica em São Paulo, então Cantareira estava quase sem água, e também estava tendo uma incidência enorme da dengue, estava tipo, saindo mosquito pelas tomadas, e assim, tava incrível. Eu falei, bom, por que não, né, estudar isso? Qual a relação disso, dessa crise hídrica e das mudanças climáticas que estão acontecendo em geral no mundo com a incidência da dengue? Que também é uma coisa que era uma campanha muito forte na minha cidade, em Budas Artes. Eu estudo aqui em São Paulo, mas eu moro em Budas Artes. Falei, bom, vamos trabalhar sobre isso então, né? Então, pensando melhor, vendo notícias, eu acabei chegando a esse trabalho, né? O título é esse, um título enorme. Mas, se fosse para resumir, eu falaria que seria a incidência da dengue como uma consequência das mudanças ambientais em geral. E como estudo de caso, a minha cidade, em Budas Artes, porque se eu tenho que melhorar algum lugar, se eu tenho que melhorar o mundo de alguma maneira, acredito que a nossa comunidade é o melhor lugar para começar. Então eu decidi falar sobre isso. E, bom, desculpa também não conseguir tirar a formalidade da fala, mas eu já apresentei o meu trabalho numa mostra cultural, na minha escola mesmo, teve uma banca avaliadora, então a gente teve que ser bem formal no momento, então desculpa se eu sou chato de alguma forma, mas eu acabei trazendo o mesmo slide e acabei falando sobre essas coisas. Então, a metodologia e o objetivo do meu trabalho é esse, né? Investigar as causas da reemergência da dengue no estado de São Paulo, especificamente em Budas Artes, que é a minha cidade, e também analisar, de algumas formas, as ações preventivas que estão sendo tomadas atualmente, ou as que podem ser tomadas, e pensar qual a eficácia delas. Bom, para começar falando sobre a dengue, então, a gente precisa saber o que ela é, né? Então, a dengue é uma doença causada por um vírus, transmitida por um mosquito, que a gente chama de vetor, né? E o mosquito que transmite a dengue são dois, o Aedes aegypti e também o Aedes albopictus. Embora esse Aedes albopictus seja comprovado cientificamente o potencial dele de transmitir o vírus no laboratório, nunca foi encontrado nenhuma vez um mosquito naturalmente com o vírus da dengue. E o que a gente pode deduzir disso? Quais as relações que a gente pode tomar? O Aedes albopictus, ele é um mosquito que está muito mais relacionado ao ambiente rural. A gente não encontra ele no ambiente citadino. E o Aedes aegypti, pelo contrário, a gente encontra ele muito mais na cidade. Então, já são os primeiros indícios da relação entre a dengue e o ambiente urbano em geral. Bom, e os vírus da dengue são 4, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. E a dengue é uma doença que tem uma origem africana. Inicialmente, ela, digamos que o nascimento dela se deu no continente africano, e ela veio parar no Brasil com o tráfico negreiro, então a armazenagem de água em baldes, nos navios negreiros, teve a hospedagem do mosquito de alguma forma, e ele acabou vindo parar no Brasil, e temos que o primeiro caso de surgimento da doença foi em Recife, ainda no século XVII. E uma outra coisa interessante é que o Brasil já erradicou a doença em algum momento da história, em 1858. Só que essa doença, de alguma forma, reemergiu, de alguma forma houve uma reinfestação dela. E um dos objetivos do meu trabalho é tentar identificar por que houve essa reinfestação da doença, por que ela apareceu de novo, se ela foi erradicada. E bom,
Então tem umas outras coisas, né, que acho que todo mundo já sabe, talvez pra gente morar no Brasil, a gente é frequente as doenças, então a gente sabe que a dengue, o mosquito da dengue, né, tem 4 fases, de ovo, de larva, de pupa e mosquito adulto. E geralmente essa fase, esse ciclo de reprodução, de ovo até adulto, compreende um período de apenas 5 a 7 dias, uma semana em geral. É um ciclo de reprodução muito rápido. E uma fêmea, ela chega a botar 300 ovos, então, assim, é uma reprodução assim, muito produtiva, digamos assim. Acontece, a incidência do mosquito é muito alta, e a incidência do mosquito ela é muito mais alta no verão. Por quê? Porque as temperaturas são altas e a pluviosidade também é alta. Isso, de alguma forma, contribui para o aceleramento desse processo. Então, o que levaria uma semana, levaria 7 dias, acaba levando 5 ou menos. Então, é uma coisa muito rápida. E se eu tenho mais mosquitos numa certa região, a probabilidade de eu ter a doença é muito maior, certo? Bom, falando sobre Embu das Artes, a minha cidade, então. É uma cidade consideravelmente média, não é tão grande quanto São Paulo, mas é muito mais grande que as cidades da região. Então é um pouco maior que Taboão, Itapecerica e Cotia, no que diz respeito à região, ao tamanho do espaço e também à quantidade de habitantes. E ela se localiza na região oeste da região metropolitana de São Paulo. E bom, uma das primeiras imagens que eu me deparei quando eu fui investigar, quando eu fui coletar dados sobre a incidência da dengue na cidade, foi essa imagem. Aí eu vi que em um bairro, no bairro de Itatuba, que é, como vocês podem ver, é uma região muito mais rural, muito mais arbórea, eu tinha, no ano de 2015, apenas 3 casos de dengue, ao passo que no bairro de Santo Eduardo, que é uma região muito mais urbana, muito mais cheia de casas, eu tinha 115 casos da dengue no ano de 2015. E eu falei, ué, por quê? Por que isso acontece? Por que essa diferença, né? Então é uma relação clara que a gente vê. A gente consegue ver que no meio rural a incidência da dengue é muito menor do que no meio urbano. Isso pode não fazer sentido, né? Porque mosquito é de regiões rurais. Por que isso acontece, então? Bom, outro fato que eu me deparei foi esse gráfico, né? Eu acabei fazendo esse gráfico com alguns dados e eu vi que houve uma grande incidência dos casos de dengue entre o final de 2014 e o começo de 2015. Eu também quis descobrir por que isso está acontecendo, né? E parando para analisar esses dados e traçar conclusões sobre isso, eu acabei percebendo que a relação daquele gráfico da incidência da dengue com as mudanças climáticas geral tinha a ver com a armazenagem adequada de água, que aconteceu devido à crise hídrica. Então as pessoas começaram a armazenar águas em baldes de formas indevidas e acabou isso contribuindo de alguma forma para a proliferação do mosquito. Além disso, outra coisa que contribui muito para a proliferação do mosquito em geral e consequentemente para a alta incidência da dengue é a adaptação do mosquito às regiões urbanas. Então, o mosquito, assim como os pombos, por exemplo, como são animais de montanhas, o mosquito é um animal de origem rural, só que pela falta de predadores, pela falta de pássaros na cidade, né, pela falta de peixes, também pela quantidade muito grande de lixo que a gente produz, então, e o lixo de uma cidade inteira, de um bairro inteiro. E tudo isso contribui então para a precarização da saúde, especialmente na incidência da dengue. Além disso, no que diz respeito aos processos naturais, processos climáticos, nós temos que a alta pluviosidade, então uma maior quantidade de chuvas, juntamente com uma temperatura mais alta, juntamente com a velocidade dos ventos que de alguma forma levam os criadouros e às vezes ovos dos mosquitos para maiores espaços, estão ajudando na dispersão disso, contribui também para uma alta incidência da dengue. E a gente pode relacionar tudo isso também com as mudanças climáticas, né? Então, o aquecimento global, de alguma forma, contribui para a alta pluviosidade, para uma temperatura muito mais elevada. Bom, pensando então em tendências futuras para o combate à dengue, nós temos algumas promessas, né, do que pode ser feito para combater a dengue. Então, nós temos várias vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente, tanto por laboratórios privados como por laboratórios públicos. Então tem o laboratório Santo Pastor, que também está desenvolvendo uma vacina contra a dengue aqui no Brasil. Também tem vacinas desenvolvidas pelo laboratório Instituto Butantan. Essas vacinas no Brasil estão em um processo até avançado, são tipo
em estágios finais. Também tem parcerias de faculdades brasileiras com faculdades universais. Então, por exemplo, eu recentemente fiz um programa de verão, Universidade Yale, e eles tinham uma parceria com a USP. Então, eles estavam desenvolvendo também pesquisas relacionadas ao Zika vírus também, que também é um vírus espalhado por um mosquito também, então sofre as mesmas complicações. E também tem uma outra estratégia que eu acho, na minha opinião, bem interessante, que é a estratégia de controlar a incidência da dengue com a bactéria Eubacter. A bactéria Eubacter é uma bactéria que ela já existe naturalmente em alguns mosquitos. E o que um grupo brasileiro fez? Eles conseguiram colocar essa bactéria no Aedes aegypti. E o que acontecia? Bom, quando uma fêmea e um macho que tinham a bactéria acasalavam, eles produziam filhotes já com a bactéria, elas nasciam já com a bactéria. Quando eu tinha um macho sem uma fêmea com a bactéria, eles também produziam filhotes com a bactéria. E quando eu tinha um macho com a bactéria e uma fêmea sem, os ovos nem eclodiam. Só que qual a vantagem dos filhotes terem a bactéria? Foi comprovado também cientificamente que os mosquitos com a bactéria não conseguiam transmitir o vírus da dengue. Então, embora eles tivessem o vírus, eles não conseguiam passar adiante. Isso de alguma forma é bom, né? Porque diminui a incidência da dengue. E também é um controle muito mais natural, é muito mais baseado nas relações ecológicas, não em vacinas, em coisas produzidas artificialmente. Então, talvez seja uma estratégia inteligente. Mas enquanto essas promessas não chegam, né? O melhor jeito de controlar a dengue, de combater a dengue, é pelos meios mais tradicionais que a gente conhece. Então, ações preventivas são muito mais eficazes atualmente. Então, tudo aquilo que a gente já sabe mesmo, né? Então, não deixar a calha suja, que possa de alguma forma ter um acúmulo de água e se tornar um criador. Então, limpar bem a caixa d'água, todas as coisas que a gente já cansou de ouvir na televisão, né? E bom, pensando nas ações de prevenção de Embu das Artes, que foi o que eu quis estudar, a cidade ela desenvolve algumas atitudes preventivas bem interessantes e de alguma forma isso vem dando certo na cidade. Então, a quantidade de casos de dengue acabou diminuindo, e é uma quantidade muito menor, se você for olhar a população e o tamanho, do que de outras cidades de populações menores e às vezes tamanhos menores também, espaço menor, que tem números de casos muito maiores do que de Embu das Artes. E por que isso acontece? Porque a cidade ela tem algumas ações preventivas bem interessantes, bem eficazes. Então, o pessoal do CCZ, né, o Centro de Controle de Zoonoses, eles fazem visitas constantes em pontos estratégicos e imóveis especiais, como eles chamam. Então, pontos estratégicos seriam lugares em que tem uma grande quantidade de criadouros de dengue, só que não necessariamente é tão povoado. Então, por exemplo, borracharias ou, sabe, aqueles espaços de reciclagem. Então, é bem provável que tenha muitos criadouros da dengue, mas ele não é tão povoado. Só que mesmo assim precisa de um tratamento especial, precisa de uma ação, de alguma forma, da cidade, do município, para controlar isso. E também os imóveis especiais, que são espaços muito habitados e que não seria legal ter criadores. Então, por exemplo, hospitais, escolas. Então, eles têm visitas constantes do pessoal do CCZ. Também tem o processo de sensibilização nas escolas. Então, de alguma forma, eles implementaram nas escolas o ensino ambiental e também sobre a dengue. Então, uma coisa bem difundida lá. E eu lembro disso quando eu era criança, quando eu estudava na creche. Eu lembro frequentemente aquelas coisas, sabe, Turma da Mônica, palavras cruzadas sobre a dengue. Isso de alguma forma ficou na minha mente até ano passado mesmo. Eu decidi estudar sobre isso, né? Também tem uma outra coisa bem interessante que eles chamam de projetos férias. Então, todas as férias nas escolas municipais, eles reúnem a comunidade em geral e tem várias práticas recreativas. Então, tem coisas artísticas que também é Embu das Artes, né, o nome. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma cidade bem conhecida pelo seu traço artístico. Então, tem uma feirinha lá cheia de quadros, cheia de artesanatos. Então, eles incentivam também isso no projeto férias, por exemplo. As crianças ficam lá pintando, fazendo esculturas em pedra e sabão. Só que também tem um lado mais educacional, assim. Então eles sensibilizam as pessoas que vão lá sobre as práticas de prevenção e combate à dengue também. Também tem o Dia Municipal de Combate à Dengue, então o município
o CCZ, né, nesse dia, ele também sai pelo município, também com campanhas, com carros, com outdoors, alto-falantes. Também tem o Finadengue, que é um dia especial, que é o dia de finados, que eles vão nos cemitérios também, que são lugares, são potenciais criadores da dengue, então eles vão lá, colocam areia nas flores, e tem toda uma conscientização nesse aspecto. Também mutirões de coleta de pneus, então também eles realizam, junto com as comunidades, mutirões de coleta de pneus. E bom, tudo isso vem dando certo ultimamente, então meu trabalho basicamente foi sobre isso, então tentar investigar sobre as possíveis causas, como o ambiente poderia interferir na incidência da dengue, como ele poderia intensificar esse processo da reemergência, né, como a gente diz, que é a doença vir e voltar, vir e voltar. E Embu é uma cidade como se fosse uma cidade exemplo, assim, porque realmente vem dando certo a coisa lá. E bom, todo esse trabalho eu fiz ano passado, né, concluí ele mais ou menos em outubro, acho que até esse período já estava com ele tudo pronto. E eu falei, bom, o que eu faço daqui pra frente, né, o que eu posso contribuir? E isso não tem mais nada a ver com o meu trabalho, né, mas foi uma coisa que eu acabei desenvolvendo esse ano. Então, embora a minha cidade seja uma cidade que conscientiza bastante as pessoas a tratarem da dengue, a gente sabe que tem lugares em que a informação não é tão eficaz. Então, principalmente em periferias, a gente não tem tanta informação sobre essas coisas. Então tem muita gente que não sabe direito como prevenir da dengue, não sabe o que a dengue pode causar, quais são as implicações da dengue. Então, de alguma forma, acabei tentando de tornar as pessoas mais conscientizadas sobre esse problema. Então eu dei algumas aulas em algumas escolas. Eu participo eu sou bolsista, né? Eu participo de uma ONG. E essa ONG é uma ONG bem grande, não tem bastantes alunos. Eu dei várias aulas para esses alunos também sobre tanto mudanças climáticas como sobre a dengue. De alguma forma eu tentei ajudar a minha comunidade nesse aspecto. Então, na verdade, é isso, na verdade. Então, é isso. Aí tem referência aqui. Bom, eu sou o André, aluno do terceiro ano da Lourenço e sou bolsista desde 2014. E ano passado, 2015, eu tive a oportunidade de fazer a escrita de uma monografia, a oportunidade de fazer um projeto científico. E eu acabei falando sobre a dengue, né, como consequência das mudanças ambientais, quais eram os impactos das alterações ambientais na incidência da dengue, e mais especificamente em Embu das Artes, que é a cidade onde eu moro. E eu acredito que se a gente tem que dar algum passo na melhoria do mundo, acredito que esse passo deve começar na nossa comunidade. Então, eu acabei pesquisando sobre como as alterações ambientais e como o processo de urbanização impactava na reemergência da dengue. E após isso, eu acabei pesquisando como as alterações ambientais e como a urbanização impactavam na incidência da dengue. E após terminar todo o meu trabalho, após apresentar ele, justificar meu trabalho numa banca, eu acabei dando algumas aulas na minha comunidade, palestras também no Centro de Controle Zoonótico das Artes. De alguma forma, eu tentei trazer um pouco mais de conscientização para a própria população da minha comunidade, do meu bairro. E, bom, estar aqui no Arclock foi uma experiência, diria, inspiradora. Bom, estar aqui no Arclock foi uma experiência, primeiro, gratificante, a gente ganha reconhecimento, né, por todo o nosso trabalho que a gente fez, todo aquele trabalho árduo. E também foi uma experiência inspiradora, ver tantos trabalhos assim, feitos com a mesma dedicação e com o mesmo empenho, dá mais motivação assim, para você continuar pesquisando, seja na escola, seja na faculdade, e tentar contribuir para o próximo, para a comunidade, quem sabe para um mundo melhor. Então, é isso.